Imaginem vocês que a sua casa está sendo ameaçada por um vizinho muito forte e violento que está dizendo que vai invadir a sua casa a qualquer momento, se você não entregá-la de livre e espontânea vontade, e o seu vizinho do outro lado é aliado daquele que está ameaçando a sua residência. Qual seria a sua atitude diante disso? Você não tem a menor condição de enfrentar esse vizinho. Não tem forças, não tem aliados, não tem ninguém do seu lado. A não ser um outro vizinho da frente que diz que vai te ajudar, mas você não pode confiar muito nele. Foi exatamente essa a posição em que Dom João, príncipe regente de Portugal, se viu em 1807, quando Napoleão exigiu que ele aderisse ao bloqueio continental decretado contra a Inglaterra. E é isso que vamos ver nesse vídeo de hoje. Mas não se esqueçam de já colocar aqui a sua curtida, se inscreverem no canal, acionar o sininho das notificações para ficarem por dentro das novidades que postamos aqui sempre. Se você ficou curioso em saber alguma coisa mais a respeito da chamada transmigração da família real portuguesa, é só me acompanhar e veja essa história. Quando Napoleão decretou o bloqueio continental, tentando prejudicar a economia da Inglaterra e assim fazer com que ela se rendesse a ele, que não deu certo, já vimos isso no vídeo passado, não imaginava que um pequeno reino europeu iria se antepor a ele. E esse reino era Portugal, que não tinha mais quase nenhum prestígio. Havia perdido todo o seu poderio, apesar da grande colônia que era o Brasil. Portugal era administrado desde 1778 pela rainha Dona Maria I, que em 1792 havia enlouquecido, provavelmente em questões, por causa de questões familiares, a perda do filho mais velho, que era o herdeiro do trono, o príncipe Dom José, tornando Dom João, aí sim o príncipe regente, com a sua loucura, o príncipe herdeiro, a partir da morte do seu irmão, e o príncipe regente a partir da doença da mãe. E Portugal ficou numa situação difícil diante daquela decisão de Napoleão de impedir o comércio com os ingleses. Portugal tinha tratados anteriores com a Inglaterra, tinha dívidas enormes com a Inglaterra e não podia, de uma hora para outra, sem mais nem menos, simplesmente cortar o seu comércio. A própria Inglaterra tinha pretensões, já se sabe isso hoje em dia, de, caso Portugal rompesse com o comércio inglês, os ingleses iriam ocupar o território brasileiro. Isso é algo que não se conhecia algum tempo atrás, há bem pouco tempo é que se confirmou tal teoria a respeito das ideias que a Inglaterra tinha, caso Dom João resolvesse romper com a Inglaterra e permanecer ao lado de Napoleão Bonaparte. Acontece que Portugal estava dividido. Haviam políticos a favor da França e políticos a favor da Inglaterra. O próprio embaixador português na França era a favor de Napoleão. E Dom João, como príncipe regente, resolveu tentar ganhar tempo. Infelizmente, ele passou a história, especial aqui no Brasil, com um título nada justo e honesto de um rei fujão. E Dona Maria I, sua mãe, ficou conhecida por aqui apenas como a Rainha Louca, algo que lá em Portugal os historiadores não aceitam porque ela tem um outro título que eles acham muito mais justo, que é a Viradeira. Isso porque, ao assumir o governo, ela fez uma transformação completa no que havia sido a política do Marquês de Pombal, sido ministro do anterior Dom José I. Por isso ela virou completa a política do Marquês de Pombal e ela ficou conhecida como a Viradeira. E Dom João, na verdade, com essa história de ser o rei fujão, ele ficou diante daquela situação que colocamos no início do vídeo. Vamos ficar aqui esperando a chegada das tropas francesas, que vêm para quê? Para destroná-lo, levá-lo como prisioneiro, e Portugal, segundo
um tratado assinado entre o governo da França e o governo da Espanha. Lembrando que o governo da Espanha, quem era? José Bonaparte, irmão de Napoleão, que havia colocado ele lá no trono da Espanha. E França e Espanha haviam assinado o Tratado de Fontainebleau. Por esse Tratado de Fontainebleau, Portugal deixaria de existir. Seria repartido entre França e Espanha e mais algumas outras partes. E a família real portuguesa seria levada como prisioneira. Então era aquela situação que se impunha diante de Dom João VI. Aliás, ele não era ainda Dom João VI, ele se torna Dom João VI, na verdade, com a morte da mãe, quando ele é coroado. Príncipe regente Dom João, que ficou numa situação difícil e tentou ganhar tempo, ao mesmo tempo em que falava com o representante de Napoleão, que iria aderir ao bloqueio continental, tranquilizava os embaixadores ingleses, dizendo que não, iria ficar ali, mantendo o comércio com a Inglaterra, até onde fosse possível. Até que Napoleão, diante daquele impasse, perdeu a paciência e resolveu decretar a invasão de Portugal. Dom João, casado a essa altura com a princesa espanhola Dona Carlota Joaquina, filha do ex-rei da Espanha, Carlos IV, ficou nesse dilema. Vamos ser aprisionados pelos franceses, como havia acontecido em outros locais da Europa, ou temos uma saída. Vamos nos retirar para a nossa colônia do outro lado do Atlântico, ou seja, para o Brasil. Aqui nós temos esse pequeno livrinho, publicado há alguns anos pelo professor Rogério Tjader, que fala exatamente a respeito da transmigração da família real portuguesa para o Brasil. Um resumo histórico contando fatos que muitos ignorados ainda do grande público, que ficam apenas naquela ideia de que Dom João fugiu, Dom João abandonou Portugal, Dom João resolveu deixar a população portuguesa à mercê das tropas de Napoleão. Não foi bem assim. Esses detalhes não vamos entrar aqui agora, pouco tempo que temos nesse vídeo, mas os curiosos podem encontrar aqui nesse livro todas essas explicações a respeito de como se deram os fatos, na verdade. A decisão difícil que Dom João teve que tomar. Ele já não era aquela figura que muitos livros, inclusive, trazem de um rei que não tinha certeza do que iria fazer. Ficou indeciso. Ele ficou indeciso porque ele estava, como se diz hoje, entre o fogo e a frigideira. Então, nos finais de 1807, ele resolve embarcar com toda a sua família, toda a corte portuguesa, e fazer a célebre transmigração para a colônia que era o Brasil. E isso dá início ao nosso processo de emancipação política. A vinda da família real portuguesa, que sai de Portugal em 1807, chega aqui início de 1808, é o princípio de todo o processo de independência do Brasil. Ou seja, Napoleão Bonaparte, de maneira indireta, contribuiu para a nossa independência. A viagem durou 54 dias e foi extremamente difícil. A própria saída de Portugal, o embarque feito às pressas, chovia há pelo menos 2 dias em Lisboa, uma tempestade, dificultando ainda mais o embarque de pessoas que corriam apavoradas porque as tropas francesas do general Junot, comandante designado por Napoleão para ocupar o território português, estava já praticamente às portas de Lisboa. Então, a fuga, como costumam falar, foi feita assim, às pressas. Várias damas da corte se atropelando na tentativa de embarcarem. Algumas ficaram para trás, outras constam que foram até pisoteadas na praia e não chegaram a conseguir embarcar. Dona Maria I, segundo alguns cronistas da época, foi a única que ainda teve um pouco de lucidez. Dentro da carruagem que a conduziu ao porto de Lisboa, consta que ela gritava: "Não corram, porque vão pensar que estamos fugindo." Estava naquele momento dela de loucura, tendo um lampejo, talvez, de lucidez diante do que estava acontecendo. Mas todos estavam pensando ali, obviamente, em salvar a própria pele
em relação à invasão napoleônica em Portugal. O que acontece é que as tropas de Junot, quando entraram em Portugal, mais pareciam tropas assim derrotadas, fugindo de um exército inimigo, do que umas tropas invasoras, vitoriosas, que estavam ocupando um novo território. Cansadas, estropiadas, sem a menor condição de oferecer resistência, quando chegaram ao porto de Lisboa, segundo consta, chegaram a ver ainda ao longe algumas velas das embarcações que estavam vindo para o Brasil. E disso, uma das teorias, não é a única, veio a chamada expressão ficar a ver navios. Porque Junot e as tropas francesas ficaram a ver os navios portugueses trazendo a família real para o Brasil. Repito, não é a única explicação a respeito da origem dessa expressão, é uma delas. Existem outras, inclusive Câmara Cascudo mesmo prefere uma outra origem ligada lá a um outro rei de Portugal, Dom Sebastião, mas não vamos entrar aqui nesse detalhe, vou deixar aqui nos comentários alguns links que vocês poderão consultar, fala inclusive disso, dessa expressão ficar a ver navios. 54 dias no mar, uma viagem extremamente difícil, cansativa, principalmente porque foi feita às pressas, com Dom João, um navio, com Dona Carlota Joaquina, que não era nenhum, digamos, modelo de beleza, como podem ver aqui, da imagem que colocamos, né? E não tinha um gênio muito fácil, como a população do Rio de Janeiro logo veio a descobrir, em relação ao ódio profundo que ela tinha em ficar aqui do Brasil. Mostrando, inclusive, que ela teria dito que quando fosse embora não levaria nem poeira desta terra. Imagine Dom João, 54 dias num navio com Carlota Joaquina. O gênio que ela tinha. Aqui é uma confissão particular que eu faço. Eu chego a ter pena até de Dom João, quando eu penso nesse detalhe. Ele a bordo do navio com a Carlota Joaquina quase 2 meses. E ela provavelmente reclamando a todo momento. Se você está em terra firme, no palácio, sai, vai dar uma volta, vai... Mas ele talvez chegasse até a pensar em jogá-la para os tubarões em determinado momento, mas não podemos afirmar isso. Bem, o destino de Dom João era o Rio de Janeiro, então capital da colônia. Mas algumas embarcações se desgarraram e ele preferiu primeiro aportar em Salvador. Estava mais próximo. A chegada dele em Salvador foi assim totalmente inesperada. Mas festa de recepção à família real, um beijamão e tudo, podem ver aqui na figura também. E chegando em Salvador no dia 22 de janeiro de 1808, ele vai logo tomando providências. Uma delas foi a criação da Escola de Cirurgia, que vai se tornar a primeira faculdade de medicina do país. E uma mais importante, talvez a mais importante das decisões que ele toma ali em Salvador, foi o célebre alvará que decretou a abertura dos portos às nações amigas, ou seja, o Brasil, a partir daquele momento, estava livre do chamado Pacto Colonial, aquela obrigação de fazer comércio unicamente com a metrópole, ou seja, com Portugal. A partir daquele momento, podia fazer comércio com qualquer outro país amigo de Portugal. Eram bem limitados isso, lembrando que Napoleão havia invadido praticamente toda a Europa e país amigo de Portugal naquela altura do campeonato era a Inglaterra. Então, isso ficou bem limitado. Mais adiante, em 1810, vamos ver mais para frente, a assinatura de tratados de comércio que vão fazer também várias concessões aos ingleses. O fato é que essa abertura dos portos, o primeiro ato mesmo administrativo de Dom João aqui do Brasil, era considerado durante algum tempo como a nossa independência econômica. Não é bem assim. Pelo fato de que poucos os países que eram amigos de fato de Portugal, provavelmente a Inglaterra que saiu ganhando com isso, que já fazia comércio com o Brasil. Existem documentos hoje que comprovam que os ingleses já faziam sim o comércio com o Brasil antes dessa abertura dos portos. Isso foi apenas para oficializar o que já existia. Mas, como Dom João precisava vir para a capital, ou seja, para o Rio de Janeiro, no dia 26 de fevereiro, ele deixa Salvador e se dirige para o Rio de Janeiro.
chegando onde vamos colocar todas essas famílias vindas de Portugal. Alguns navios já haviam chegado. O fato é que o vice-rei, o último vice-rei de Portugal do Brasil, havia decretado que as melhores casas da corte, como era então chamada do Rio de Janeiro, deveriam ser desapropriadas e colocadas na sua fachada as iniciais PR, significando príncipe regente, que a população do Rio de Janeiro interpretou como prédio roubado ou punha-se na rua, porque de fato foi exatamente isso que aconteceu. Dom João chega ao Rio de Janeiro em fevereiro de 1808 e aí tem início a sua administração, que vai durar até 1821, quando ele retorna a Portugal, mas isso vamos tratar em um outro vídeo. Se vocês gostaram de conhecer alguma coisa a respeito dessa história sobre Dom João, que vai se tornar Dom João VI aqui no Brasil, vai ser coroado aqui, não se esqueçam de já darem a sua curtida, de se inscreverem no canal, de compartilhar esse vídeo, convidar outras pessoas e até o nosso próximo vídeo.